42º livro da Bíblia e 13º do Novo Testamento. Amados, bem-vindos a mais um vídeo da série Livros da Bíblia. Hoje vamos mergulhar na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, uma das mais antigas do Novo Testamento, escrita por volta de 52 d.C., para uma jovem igreja na cidade de Tessalônica, na atual Grécia. Fundada por Paulo, durante sua segunda viagem missionária, essa comunidade enfrentava perseguições, mas vivia com uma fé vibrante, um amor transformador e uma esperança inabalável na volta de Cristo. Essa carta, a primeira de duas que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, é um guia prático para a vida cristã, respondendo a perguntas como manter a fé em meio à oposição e o que acontecerá com os que já morreram. Como disse o renomado teólogo N.T. Wright, Tessalonicenses nos lembra que a esperança cristã não é uma fuga, mas um chamado a viver fielmente hoje, com os olhos no futuro de Deus. Paulo para Todos, Gálatas e Tessalonicenses, Thomas Nelson, Brasil. Juntos, vamos explorar como os ensinos de Paulo, inspirados pelo Espírito Santo, continuam atuais, nos chamando a viver com coragem, santidade e olhos fixos no retorno de Jesus. Vamos lá? Se você pudesse abrir uma carta escrita há quase 2000 anos por um apóstolo de Cristo para encorajar um grupo de seguidores jovens na fé que enfrentavam perseguição e estavam ansiosos por respostas sobre a volta de Jesus, qual seria essa mensagem e como ela poderia impactar nossa vida hoje? Essa carta existe e se chama 1 de Tessalonicenses. O livro de 1 Tessalonicenses, que na verdade é uma carta, é considerado uma das escrituras mais antigas do Novo Testamento, talvez a primeira escrita por Paulo por volta do ano 52 d.C., logo após sua rápida, mas intensa passagem por Tessalônica, uma cidade influente da Macedônia, na atual Grécia. Quando a igreja de Tessalônica foi fundada? A fundação da igreja ocorreu provavelmente por volta do ano 50-51 d.C., durante os meses em que Paulo esteve em Tessalônica. Esse período faz parte da segunda viagem missionária de Paulo, que durou cerca de 3 anos, aproximadamente 49-52 d.C. Após sua saída da cidade de Filipos, uma cidade importante no ministério de Paulo, ela é mencionada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, como o local onde Paulo iniciou sua pregação na Europa. De lá, Paulo seguiu para Tessalônica, outra cidade na Macedônia, onde pregou na sinagoga por cerca de 3 semanas antes de ser forçado a partir por causa da perseguição que sofreu. Paulo, acompanhado por Silas e posteriormente por Timóteo, chegou a Tessalônica em sua jornada pela Macedônia. A cidade era uma importante metrópole romana naquela época, localizada na região que hoje corresponde à atual Grécia moderna. De acordo com Atos 17, versos 1 a 9, Paulo seguiu seu costume de ir primeiro à sinagoga dos judeus para proclamar o evangelho. Lá, ele pregou durante 3 semanas, argumentando com base nas Escrituras que Jesus era o Messias prometido e que havia ressuscitado dos mortos. Alguns judeus aceitaram sua mensagem, mas a maioria rejeitou. Contudo, muitos gentios, não-judeus e algumas mulheres gregas de alta posição social também se converteram, formando o núcleo inicial da igreja. A pregação de Paulo gerou forte oposição entre os judeus que não aceitaram o evangelho. Eles formaram um motim contra Paulo e Silas, acusando-os de promover ideias contrárias às leis romanas, como a proclamação de outro rei, Jesus. Essa perseguição forçou Paulo e seus companheiros a deixarem Tessalônica abruptamente antes que pudessem estabelecer firmemente os novos convertidos. O papel de Timóteo e a primeira carta aos Tessalonicenses. Depois de deixar Tessalônica, Paulo enviou Timóteo de volta à cidade para fortalecer e encorajar os novos cristãos em meio às dificuldades.
Quando Timóteo retornou, trouxe boas notícias sobre a fé e a perseverança dos Tessalonicenses. Com base nesse relato, Paulo escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses, composta por 5 capítulos e 89 versículos, para continuar orientando e incentivando essa jovem comunidade cristã a permanecer firme na fé. Mesmo enfrentando perseguições, aquela jovem igreja demonstrou uma fé viva, um amor prático e uma esperança firme. E é por isso que Paulo começa sua carta com gratidão, lembrando como a fé deles estava se espalhando e servindo de exemplo, tornando-se padrão para outras comunidades. Mais do que doutrina, essa carta é uma resposta a vários questionamentos tais como: como viver a fé em meio a tanta oposição? O que acontecerá com os que já morreram? E como devemos esperar pela volta de Cristo? Paulo responde com ternura, firmeza e clareza. Ele encoraja, corrige e ensina. E os temas que percorrem essa carta, fé, amor, esperança, santificação e o retorno de Jesus, continuam sendo extremamente atuais para nós nos dias de hoje. Vamos então mergulhar no conteúdo desta carta, explorando cada capítulo com atenção. Começaremos pelo capítulo 1, onde já podemos perceber o entusiasmo de Paulo ao se dirigir à igreja de Tessalônica e as intenções que o levaram a escrever esta primeira carta. Capítulo 1. O exemplo dos Tessalonicenses. Logo no início da carta, Paulo demonstra gratidão profunda por aquela igreja. Em vez de iniciar com exortações ou doutrinas complexas, ele começa celebrando o que via de mais precioso ali: uma fé viva, um amor atuante e uma esperança firme. Sempre damos graças a Deus por todos vocês e sempre os mencionamos em nossas orações. Lembramo-nos daquilo que nasceu da fé, do amor e da esperança que há em vocês. 1 Tessalonicenses 1, versos 2 e 3. Esses 3 elementos, fé, amor e esperança, são as 3 virtudes de uma vida cristã autêntica. A fé nos liga a Cristo, o amor revela a transformação que Ele opera em nós, e a esperança nos mantém firmes, mesmo diante das provações. E essa fé dos Tessalonicenses não era invisível, era algo tão evidente que se espalhava. De vocês é que se ouve falar em toda parte a respeito da fé no Senhor. Capítulo 1, verso 8. Mesmo sendo uma igreja jovem, em meio a perseguições e desafios, eles se tornaram um exemplo. E qual era o segredo? No verso 5 diz que o Evangelho não chegou a eles apenas com palavras, mas com poder, com o Espírito Santo e com convicção profunda. Não foi uma mensagem informativa, foi uma mensagem transformadora. Essa transformação foi tão real que mudou radicalmente o rumo da vida deles. No verso 9, Paulo diz, verso 9 e 10... Vocês se converteram dos ídolos ao Deus vivo e verdadeiro, que desceu dos céus e que nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses 1, versos 9 e 10. Eles abandonaram práticas antigas para seguir ao Deus vivo, aquele que age, fala e salva. Agora esperavam com esperança viva a volta de Jesus. Essa expectativa moldava o presente deles. Eram cristãos num mundo que não compreendia a fé cristã, mas permaneciam firmes, servindo a Deus com alegria. No capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, aprendemos lições profundas que continuam relevantes para a vida cristã. A fé verdadeira não é algo abstrato ou invisível, ela gera frutos claros e visíveis. A transformação interior se manifesta no comportamento, nas escolhas diárias e no testemunho que oferecemos ao mundo. Esses sinais práticos revelam a autenticidade de nossa caminhada com Deus. Além disso, podemos ver que o Evangelho possui um poder extraordinário, mesmo quando compartilhado de forma simples. Não são necessários grandes recursos ou estruturas faraônicas para impactar uma comunidade.
uma igreja pequena, cheia do Espírito Santo e comprometida com o Senhor, pode transformar uma cidade inteira. Outro ponto essencial é a esperança na volta de Cristo, que sustenta nossa caminhada. Saber que Ele virá novamente dá sentido àquilo que enfrentamos hoje, trazendo conforto e motivação para perseverarmos. Por fim, se você já se perguntou como saber se minha fé é real, a resposta está nos sinais que Paulo observou entre os Tessalonicenses: fé, amor e esperança. Esses frutos são uma evidência de uma fé genuína e ativa, capaz de marcar a vida daqueles que a vivem e dos que estão ao seu redor. A seguir, vamos entrar no capítulo 2, onde Paulo fala do seu próprio ministério entre os Tessalonicenses. Ele vai mostrar como viveu com transparência, cuidado e propósito, e o quanto isso pode nos ensinar sobre liderança cristã nos dias de hoje. Capítulo 2. O ministério de Paulo entre eles. No capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, Paulo abre seu coração sobre o tempo que passou com aquela igreja. Ele não busca reconhecimento, mas mostra que viveu seu ministério com sinceridade, amor e propósito divino. Paulo deixa claro que sua missão veio de Deus, não de interesses pessoais. Mesmo enfrentando perseguição em Filipos, não recuou, continuou pregando com coragem, apesar da oposição. Isso revela que a mensagem do Evangelho era muito maior do que ele. Para descrever sua postura, Paulo usa imagens familiares. Foi como uma mãe, cuidando carinhosamente, e como um pai, firme e amoroso. Essa combinação mostra uma liderança saudável, que une amor e autoridade, cuidado e firmeza. Ele reforça que não buscava lucro ou fama. No verso 5 do capítulo 2, Paulo diz: Nunca usamos palavras enganosas, nem agimos por ganância. Deus é testemunha. 1 Tessalonicenses 2, verso 5. Continua no verso 9, dizendo que trabalhou duro para não ser um peso para a igreja, sustentando-se com seu próprio trabalho. Paulo era construtor de tendas. Esse exemplo nos ensina que o verdadeiro ministério é o serviço genuíno, feito com o coração limpo, sem buscar benefícios pessoais, sempre visando o bem dos outros. O objetivo de Paulo é claramente definido no verso 12, quando ele diz que os tessalonicenses vivam dignos de Deus, refletindo seu reino e glória. Para nós, esse capítulo traz lições valiosas sobre liderança e serviço cristão, que deve nascer do chamado divino, ser marcado por amor e firmeza, e sempre ser um exemplo que edifica a todos. Não importa a sua posição social, se Deus te confiou pessoas, cuide delas com um coração de servo, disposto a amar e a ensinar. Capítulo 3. Preocupação e alegria com a fé deles. No capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, Paulo revela seu profundo amor e preocupação pela igreja que ajudou a plantar. Por causa da perseguição, ele precisou sair às pressas de Tessalônica, mas isso não diminuiu seu zelo pastoral por aquelas pessoas. Para acompanhar a caminhada deles, Paulo envia Timóteo, um jovem pastor e companheiro fiel, para fortalecer e encorajar a fé dos tessalonicenses. No versos 2 ele diz: Queríamos visitá-los pessoalmente, mas, como não podíamos, enviamos Timóteo para fortalecer e animar vocês. 1 Tessalonicenses 3, verso 2. Essa atitude revela um cuidado pastoral genuíno. Paulo não queria apenas plantar a semente do Evangelho, mas também garantir que ela crescesse firme. Ele reconhecia que ser cristão não é ter uma vida tranquila, mas resistir firme em meio às aflições. No verso 3 ele diz: Deus nos chamou para passarmos por tribulações. 1 Tessalonicenses 3, verso 3. Timóteo volta e traz boas notícias. A fé e o amor deles estavam firmes. Paulo se alegra e declara que essa confiança deles é o que o fortalece para continuar no ministério. No verso 8 ele diz:
Se vocês permanecerem firmes na fé, estaremos vivos também. 1 Tessalonicenses 3:8. Paulo continua orando para que o Senhor os faça crescer no amor prático e na santidade, lembrando que a vida cristã é feita de cuidado mútuo e perseverança no amor. No versos 12, ele diz assim: Que o Senhor os faça aumentar e transbordar em amor, uns para com os outros. 1 Tessalonicenses 3, verso 12. Esse capítulo nos ensina a importância da comunhão na fé e do cuidado sincero entre irmãos. A verdadeira preocupação pastoral nasce do amor de Cristo, e o simples ato de se importar pode renovar a fé de alguém. E você tem cuidado assim daqueles que Deus colocou para cuidar? Tem orado e buscado fortalecer a fé deles? No próximo capítulo, vamos ver Paulo tratar da santificação, do comportamento cristão e da esperança da volta de Cristo. Paulo vai tratar de um assunto que todos nós temos muita curiosidade: o arrebatamento. Capítulo 4. Santidade e esperança. O arrebatamento. No capítulo 4, Paulo passa a falar de forma prática sobre como devemos viver enquanto esperamos a volta de Jesus. Depois de expressar alegria pela fé dos Tessalonicenses, ele agora dá instruções claras sobre santidade, amor, responsabilidade e esperança. No caso, a esperança na volta de Cristo. No verso 1, ele começa dizendo: Queremos que vocês saibam como viver de forma digna diante de Deus e que cresçam nisso. 1 Tessalonicenses 4, 1. E no verso 3, ele expressa a vontade de Deus para cada um: serem santificados. Paulo destaca a santificação do corpo e trata de um assunto que é delicado até nos dias de hoje, pois no verso 7 ele fala sobre a sexualidade. Deus nos chamou para viver em santidade, não em imoralidade sexual. 1 Tessalonicenses 4, 7. Naquela cultura pagã do século I, práticas sexuais fora do casamento eram comuns, como se hoje em dia não fosse, né? Mas naquela época, eu acredito que era pior, pois tais práticas eram aceitas até em cultos religiosos pagãos. A visão cristã, porém, é bem diferente. A Bíblia valoriza o corpo como templo do Espírito Santo, conforme podemos ver em 1 Coríntios 6, que foi comprado pelo sangue de Cristo e santificado num processo de transformação contínua. O Evangelho é o amor que cresce e vida que inspira. Paulo reforça o amor entre os irmãos lá nos versos 9 e 10. Paulo faz mais um lembrete. Não precisamos lhes escrever sobre a importância do amor fraternal, pois o próprio Deus os ensinou a amarem uns aos outros. De fato, vocês já demonstram amor por todos os irmãos em toda a Macedônia. Ainda assim, irmãos, pedimos que os amem ainda mais. 1 Tessalonicenses 4, versos 9 e 10. No Evangelho, o amor é uma caminhada, não um ponto final. Ele também exorta para uma vida responsável e ordeira. No verso 11, ele faz um chamado à responsabilidade. Vivam tranquilamente, cuidem dos seus assuntos e trabalhem com as próprias mãos. 1 Tessalonicenses 4, 11. O cristão maduro é trabalhador e responsável para que seu testemunho diante dos outros seja coerente e digno e completa, dizendo que o cristão não deve depender dos de fora da fé. A esperança na volta de Cristo, o arrebatamento. Muitos na igreja de Tessalônica estavam profundamente preocupados com os irmãos que já haviam morrido em Cristo, temendo que eles perdessem a oportunidade de participar da volta gloriosa de Jesus. Eles não sabiam o que iria acontecer e, provavelmente por intermédio de Timóteo, fizeram perguntas a Paulo e neste capítulo Paulo respondeu. Paulo responde oferecendo uma palavra de consolo com uma promessa extraordinária.
Nos versículos 13 a 18 do capítulo 4, ele explica detalhes sobre o arrebatamento, um evento futuro em que os crentes serão reunidos com Cristo. Paulo escreve: Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida, com Jesus, todos os que morreram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor, nos ares. Então, estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18. Esse ensino não apenas responde às preocupações dos tessalonicenses, mas também revela a justiça e a bondade de Deus. Pois a trombeta soará e o arrebatamento inclui tanto os que já partiram, quanto os convertidos que estiverem vivos nesse grande momento. Essa promessa une todos os cristãos, vivos e mortos em Cristo, garantindo que ninguém será esquecido. Paulo conclui esse trecho com uma exortação prática no verso 18. Animem-se uns aos outros com essas palavras. A esperança do arrebatamento não é apenas uma verdade teológica, mas também uma fonte de esperança pela volta de Cristo e de encorajamento diário para a vida da igreja. Vale lembrar que Paulo está descrevendo um evento visível, audível e poderoso, onde os mortos em Cristo ressuscitam primeiro e os vivos são arrebatados com eles. Isso deixa claro que não se trata de algo secreto ou isolado, como algumas linhas escatológicas ensinam. A volta de Jesus, como Paulo apresenta aqui, é um acontecimento único e glorioso que envolve toda a igreja. E não há indício algum de que isso aconteça antes da grande tribulação. Mas esse ponto vamos tratar melhor em outro vídeo. Viver com os olhos no céu. Este capítulo 4 da carta de Paulo aos Tessalonicenses é um chamado a viver com a certeza da volta de Jesus. A promessa do arrebatamento é a nossa esperança e não está confinada a este mundo, mas está ancorada na eternidade com Cristo. Essa esperança traz consolo diante das perdas, fortalece-nos nas lutas diárias e nos motiva a buscar santidade, amor e responsabilidade. Ela nos impulsiona a viver com os olhos fixos no céu, mesmo enquanto servimos aqui na terra. Como o próprio Senhor Jesus nos ensinou em Mateus 6,33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. No próximo capítulo 5, Paulo continua desenvolvendo essa perspectiva escatológica com exortações práticas sobre vigilância, vida em comunidade e a atitude de quem vive na expectativa do Senhor. Assim, a volta de Cristo não é apenas um tema distante, ela atravessa toda a carta como um chamado constante à fé e à transformação no presente. Capítulo 5. Vigilância, conselhos e um pedido de oração. No último capítulo de 1 Tessalonicenses, Paulo fecha sua carta com um chamado à vigilância espiritual, alertando os irmãos a estarem firmes e esperançosos na espera pelo retorno de Cristo. Ele começa o capítulo lembrando que o dia do Senhor virá como ladrão à noite, versos 1 e 2. Essa imagem não quer causar medo, mas despertar responsabilidade. A volta de Jesus será inesperada, por isso precisamos estar prontos. E nada, nem ninguém será capaz de adivinhar ou fazer qualquer previsão plausível para a data deste dia.
No verso 4, Paulo enfatiza que por sermos filhos da luz e não das trevas, não seremos surpreendidos. Essa passagem nos dá uma dica importante e uma responsabilidade ainda maior na observância dos sinais e profecias registradas na Bíblia. A vigilância é um estado concreto. No verso 8, Paulo diz: Sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança. 1 Tessalonicenses 5:8. Vigiar é viver com fé firme, amor ativo e esperança constante, refletindo em atitudes e escolhas diárias. Além disso, a vigilância é comunitária. Nos versos 11 a 14, Paulo exorta a honrar líderes, viver em paz, ajudar os fracos, admoestar os desanimados e ter paciência uns com os outros. Também pede que ninguém retribua mal com mal, mas busque sempre o bem. Verso 15. Paulo ensina que 3 atitudes são essenciais para a vida cristã: alegria constante, oração contínua e gratidão em todas as circunstâncias. Isso demonstra confiança, relacionamento e fé viva. Paulo ainda alerta contra desprezar profecias e incentiva o exame cuidadoso de tudo, mostrando que a fé exige discernimento e equilíbrio. Não apaguem o espírito. Não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e retêm o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. 1 Tessalonicenses 5, versos 19 a 22. A carta termina com um pedido de oração e saudações finais de Paulo. Irmãos, orem por nós. Cumprimentem todos os irmãos com beijo santo. Encarrego-os em nome do Senhor de lerem esta carta a todos os irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. 1 Tessalonicenses 5, versos 25 a 28. Ao longo de 5 capítulos e 89 versículos, em 1 Tessalonicenses, Paulo revela uma mensagem simples, porém profunda, que continua atual e urgente para a igreja de hoje. Vimos como 1 Tessalonicenses é um verdadeiro manual prático para a vida cristã, especialmente para aqueles que enfrentam desafios, perseguições e esperam a volta de Cristo. Amados, estamos chegando ao final de mais um vídeo do canal Teologia Fácil. Descobrimos o conceito histórico e as intenções de Paulo ao escrever esta carta, que é um chamado para acordarmos da indiferença e vivermos intensamente para Deus, tanto hoje quanto na espera do grande dia da volta de Jesus. A fé que professamos deve sempre se refletir em um estilo de vida que honre a Cristo e edifique a igreja. Não se canse, não se desanime, não se conforme com o mundo. Seja vigilante, firme, ame profundamente e viva com a esperança inabalável da volta do Senhor. Essa é a promessa, e aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. Permaneça firme, porque Jesus vem e irá arrebatar a sua igreja. Essa certeza nos motiva a viver uma vida digna do Evangelho, agora e para sempre. Muito obrigado por assistir até o final. Este vídeo foi uma sugestão, na verdade um pedido do meu filho Pedro Lucas. Aqui está, filho, o estudo está pronto. Antes de encerrar, vale destacar algo muito interessante. A mensagem de 1 Tessalonicenses foi tão forte e impactante que, algum tempo depois, Paulo precisou escrever uma segunda carta. Alguns irmãos haviam entendido mal o que ele disse sobre a volta de Jesus, e isso acabou gerando confusão e até desânimo em meio à igreja. Por isso, Paulo escreve novamente uma segunda carta, para corrigir equívocos e reafirmar a esperança, com ainda mais clareza. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Por agora, seguimos firmes, com os olhos na promessa e os pés no caminho. Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração e fiquem com Deus.
Na tela você encontra 2 sugestões de vídeos para assistir. Escolha um e vá em frente. Peço que não se esqueça de deixar seu like e compartilhar este conteúdo com seus amigos e familiares. Que Deus nos abençoe sempre. Amém.